Beleza? Então, ó, eu vou colocar eu aqui no cantinho e vamos lá. Os elementos, gente, fica aqui nessa parte esquerda, vocês já sabem, tá? Então, ó, aqui quando você abre, ele aparece alguns itens já para você. Os elementos que você usou recentemente, tá? Os elementos em destaque, que o Canva está colocando em destaque. As linhas, as formas, os quadros, os stickers, os gráficos, enfim, as grades, os gradientes e por aí vai, tá? Você começa a rolar aqui e vai. Eu prometo para vocês, nessa aula, eu vou deixar em anexo os principais, os elementos mais lindos que eu conheço, o nome deles. Porque é assim, gente, a gente vê tanto elemento legal, esses dias mesmo veio uma menina me perguntar no direct, poxa, qual elemento você usa? Ou então, qual que é esse elemento aqui? Porque eu achei muito legal e eu não sei o nome. Cara, acontece muito, tá? Acontece demais. A gente gostar do elemento, mas não saber encontrar, tá? Não saber achar ele aqui no Canva. Então, para isso eu vou deixar aqui uma planilha com os principais elementos que você vai poder utilizar nas suas artes, tá? Que dá um tchan, que fica super legal, beleza? Então vamos lá, eu vou pegar uns elementos aqui de teste para a gente poder tá fazendo para mostrar para vocês, tá? Então vamos lá, vou pegar o Doodles. São os elementos bem diferentes, bem legais, tá? Vamos pegar esse casal aqui. O que vocês acham? Legal, né? Então, ó, olha só. Esse casal aqui é super legal. Ó, gente, só para deixar vocês bem avisados. Vocês vão ter aulas, tá? Vocês já devem ter passado por esse módulo sobre identidade visual. Os elementos, ele é super importante no seu post, tá? Só dando uma recapitulada. Porque são os elementos que vai marcar na cabeça das pessoas. Quando as pessoas baterem o olho no Instagram, ver uns elementos aqui do lado, já vão saber que são os seus elementos. Eu, por exemplo, uso uns elementos aqui em cima, que são as cores da minha paleta, uso uns triângulos aqui embaixo. Enfim, são elementos que eu uso sempre. E o mais importante disso, você repetir sempre os seus elementos. Pegue uma gama de uns 10 elementos, enfim, que seja, e comece a utilizar esses elementos, tá? Para preencher o seu post. Então, é importante você fazer isso, porque as pessoas, elas vão bater o olho no seu post e elas vão saber que é seu, tá? Então aqui, ó, eu peguei esse daqui de exemplo, mas o Canva, ele tem muitos elementos legais, ó. Gradiente. Você consegue usar, olha só quantos elementos legais. Você consegue pegar uns elementos assim, ó, e mudar as cores aqui em cima. Fica super legal, tá, gente? Olha só. Você consegue fazer uma arte em cima disso, enfim. Vai ter um módulo só de criatividade também, que vocês vão explodir a mente, que vocês vão conseguir aprender muita coisa legal, tá? E uma dica, tá? Ó, vamos lá para Doodles. Ó, quando você coloca aqui, quando você digita algum elemento aqui, os principais elementos mais utilizados aparecem em primeiro, tá? Em destaque aqui em cima. Quando você começa a rolar lá para baixo, vai rolando, você começa a achar elementos bem legais que poucas pessoas utilizam, tá? Então, ó, não tenha pressa, vai rolando. Olha quanta coisa boa tá aparecendo, olha só. Imagina você pegar uns elementos assim para decorar a sua arte, ó. Você consegue mudar a cor, pôr mais rosinha. Fica super legal, tá, gente? Dá um destaque, um charme, fica muito legal mesmo. E o mais importante, tá, gente? É vocês pegarem elementos que vocês consigam alterar a cor deles. Por quê? Porque é importante vocês usarem elementos que combinem com a sua paleta de cor. Por exemplo, não faz sentido nenhum. A minha paleta de cor vocês bem sabem, que é amarelo, preto e um bege bem claro. Não faz sentido eu utilizar uma estrela azul no meu feed, no meu post, porque vai quebrar totalmente a organização do meu feed. Então, uma coisa que eu faço, uma dica que eu faço para vocês, que eu vou dar para vocês, quando vocês forem escolher um elemento, escolham elementos que dá para alterar a cor, tá? E coloque a cor da sua paleta. Por exemplo, a minha paleta é essa daqui, ó. Ficaria super legal essa cor, tá? Então, essa é a dica também. Anotem isso, beleza? Usem sempre os elementos de acordo com a sua paleta de cor para para ficar harmônico e mais bonito, tá? Então, ó, você continua rolando, olha só essa câmera aqui bonita. Enfim, aparece tanta coisa legal que você nunca tinha visto na vida, tá? Ó, você continua rolando. Vai lá para baixo. Tem algumas categorias de elementos que quando você rola lá para baixo, muito, ele começa a aparecer uns elementos animados, tá?
Eu não sei se nesse caso vai ser, nessa categoria vai ser, né, em Doodles, mas tem algumas categorias que você vai rolando lá para baixo e aparece muita coisa animada, tá? Que você pode utilizar para alguns posts. Então, ó, enfim, olha só quanta coisa legal. Eu tô rolando muito aqui, ó, e não para de aparecer aqui, ó, os elementos animados que eu falei para vocês. Você tem que rolar muito, tem que ter bastante persistência, paciência, tá? Então, esses elementos animados, vocês vão ver nas próximas aulas que para post estático do Instagram não vira muito, tá? Esses elementos animados são mais para artes em movimento, artes chamativas. No caso, vocês podem ver que essa abertura do curso que vocês assistem, toda a abertura do curso, essa animação, eu fiz totalmente no Canva, tá? E eu peguei elementos animados para fazer isso. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz nas outras aulas. Mas fica super legal você fazer uma chamada, você fazer divulgação de live, enfim, que seja. Fica super legal, fica bem chamativo, destaca bastante, tá? Então, ó, eu mostrei para vocês, são tantas opções, vocês têm que ter paciência de procurar, tá? Aqui nos elementos você pode pegar essa imagem aqui, você pode cortar. Ah, quero pegar só o menininho, não tem problema. Cortei a menina, olha só, ela sumiu, tá? Então vamos dar o Ctrl Z. Aqui é a mesma coisa. Você consegue inverter. Ah, não, quero usar o menino na esquerda, a menina na direita. Não tem problema. Inverte. Tá vendo? Fica bem legal. Talvez se faz sentido para você inverter algumas coisas no seu post. Ok, vamos lá, vamos fazer na prática. Eu quero pegar aqui, eu quero pintar de preto, tá bom? Agora eu quero pegar esse elemento aqui, vamos ver se eu encontro um elemento parecido com o meu, para vocês poderem ver. Ó, por exemplo, não é o que eu uso, mas é bem parecido. Ó, eu quero utilizar esse elemento aqui para dar um destaque aqui em cima. Geralmente, vocês podem colocar elementos para fechar a imagem aqui em cima, tá? E aqui embaixo também. Por quê? O segredo de um post bonito, gente, vocês vão ver isso na prática. Mas, ó, tá vendo que esse quadrado rosa apareceu, essa linha? É vocês utilizarem todo o escrito aqui dentro, tá? Não deixar ultrapassar isso e colocar os elementos aqui nos cantos. Por quê? É importante você criar um campo visual para as pessoas. Você criar um quadrado visual. Você pegar, por exemplo, criar um quadrado aqui com o título, deixando aqui, ó, um título aqui, e deixar sempre aqui, ó, por exemplo, se eu ponho essas informações aqui, enfim, e deixar sempre formando um quadrado lógico. Você põe o seu título aqui, as informações aqui e alguma coisa, algum elemento aqui para deixar um quadrado lógico. Porque quanto mais você estruturar, deixar de maneira mais visualmente, mais organizada, mais fácil vai ser para a pessoa ler o seu post, tá? Eu vou estar te mostrando isso na prática nas outras aulas, nos outros módulos, mas eu quero só te dar uma pincelada nisso, beleza? Então, ó, você pegou o seu elemento, aí você quer deixar ele como um frufruzinho básico. Não tem problema, vem aqui, você pode tirar a opacidade dele, ó. Olha só que legal. Ele não vai ficar tão forte, ele vai estar presente na sua arte, mas de maneira mais clean. Ou então você pode deixar ele bem estourado mesmo, não tem problema, tá, gente? Por exemplo, você pega mais um elemento aqui, vamos lá, vou pegar uma linha. Aí você quer pintar essa linha de branco, sei lá. Essa linha e esse elemento, eles fazem parte de uma coisa só, visualmente falando. Então, quando você for editar, você pode editar separado, você pode arrastar separado, ou então você pode fazer o seguinte, ó, você pode selecionar os dois e agrupar. Note que agora, ó, você movimenta um, os dois vêm junto, porque você agrupou os elementos, isso é ótimo. Quando se trata de, por exemplo, você está fazendo um título com uma caixa atrás, com destaque, enfim, que você precisa diminuir tudo, ou aumentar tudo, ou arrastar tudo, eu aconselho vocês a agruparem os elementos, tá? Porque facilita demais a vida quando você estiver fazendo o seu post, beleza? Então, ó, tem aqui, agora eu quero dar um exemplo para vocês diferente, vamos lá. Eu vou escrever aqui alguma coisa, vamos lá. Teste, vou pôr um caixote para ficar mais bonito. Teste, curso, Canva. Beleza. Deixa eu apagar esses bonequinhos aqui. Teste curso Canva. Deixar ele bem grande aqui, centralizado, ó. Importante, ó. Ele sempre deixa para você a linha centralizada, ó. Sempre faça centralizado, tá? Sempre deixe alinhado, ou então você pode deixar para a esquerda, para a direita, ou centralizado, sempre respeitando esse quadradão aqui.
tá? Ó, você pode pegar um elemento que você vem aqui para grifar, tá? Ó. Eu, quando comecei a mexer no Canva uns anos atrás, eu tinha dificuldade de encontrar um elemento para usar como grifa-texto. Eu via as pessoas fazendo e falava, mano, como é que a pessoa faz isso? Eu pegava quadrado, não dava, porque os quadrados que você digita, por exemplo, ó, esse quadrado aqui, por exemplo, ele só consegue nas laterais, aqui ó, nas extremidades, você não consegue diminuir do lado, enfim, você não consegue fazer aquele efeito grifa-texto. Então, uma dica que eu te dou, quando você quiser fazer um efeito grifa-texto, vem aqui ó, em formas e pega esse quadrado aqui, ó, que aqui você consegue ter um ajuste ó, de todos os lados, enfim, de tudo. Ele é super importante, é um dos elementos mais utilizados, tá gente? Ó, por exemplo, você quer fazer, você quer deixar em destaque aqui essa palavra, não tem problema. Você vem aqui, ó, só pega aqui, ó, joga aqui. Pode ser que fique assim para você quando você faz. Por quê? Porque a camada ficou na frente da escrita. Não tem problema, você tem duas opções. Você clica aqui nessa camada, vem em posição para trás. E ele vai para trás do que está escrito, tá? Ou então você tem a opção também de fazer pelo mouse. Botão direito, enviar para trás ou mover para trás. Funciona também, tá, gente? Então, é super importante isso, tá? Aqui, como eu falei, dê preferência para elementos que você consegue alterar a cor. Ah, sua paleta de cor é rosa, sua paleta de cor é roxa, sua paleta de cor é azul. Que seja, use elementos da sua paleta de cor. Beleza, galera? Então aqui, ó, outra coisa legal também que você pode fazer nos elementos é girar os elementos, tá? Você consegue pôr ele na posição que você quer, tá bom? Isso é super importante. Às vezes faz sentido você fazer algum elemento mais de esgueio assim, um elemento mais legal, tá? Ó, então faz sentido, tá? Às vezes você colocando a sua criatividade em jogo, você consegue fazer coisas maravilhosas, tá? Então, ó, outra dica que eu te dou quando você estiver pesquisando seus elementos. Por exemplo, você veio aqui em Doodles, mas suponhamos que você caiu de paraquedas em um elemento e você queria saber elementos mais parecidos com esse. Então, ó, uma dica que eu te dou, vem com o botão direito aqui, e aqui aparecem as palavras-chave, tá? As palavras que têm a ver com essa lâmpada, por exemplo, ó, ideia, doodles, draw, energia, eletricidade, enfim, iluminação. E você pesquisa, ó, por exemplo, ideia. Ele vai aparecer mais elementos, tá? Com o formato de uma lâmpada. Isso é super importante, facilita demais. Por exemplo, você está querendo pesquisar um carro. Aí você achou um carro legal e você quer pesquisar mais carros parecidos com aqueles. Não tem problema, vem botão direito e ele vai te dar opções, tá? Opções de nomes parecidos que podem te trazer mais elementos ainda. Ou então, uma outra coisa super legal é você pesquisar, porque assim, vou te explicar. No Canva existe vários designers, várias pessoas que desenham esses elementos, tá? Então esses elementos eles são desenhados por pessoas. Então, por exemplo, você gostou tanto de um elemento que você quer procurar elementos parecidos que o artista desenhou. Não tem problema, você vem aqui, ó, ver mais elementos de gráfica, sei lá como é que se fala isso. Por exemplo, esse cara que desenhou aquela lâmpada, ele desenhou também esses outros objetos, ó. Olha só, você pode ver que uma pessoa que desenha os elementos, ele mantém um padrão de desenho para todos os elementos que ele faz. Então, olha só que legal. Ó, você pode ver. Se você quiser pegar uma pegada mais divertida, esse rapaz aqui que fez é muito bom. Então, por exemplo, você está navegando aqui em Doodles, vamos lá. Aí você achou esse coração, gostei do coração. Ah, eu posso vir aqui achar corações parecidos com esse, ou então você pode vir nesse design aqui, o cara que fez esse coração, tá? Uma outra dica que eu te dou, galera, quando vocês forem pesquisar elementos, tentem pesquisar de duas formas, em português, a primeira, e também coloque a palavra em inglês, porque geralmente quando você coloca a palavra em inglês aparece mais elementos, tá bom? Isso é natural, tá? Então vamos lá, também tem uma outra forma de você estar fazendo aqui para você fazer uma pesquisa mais apurada, tá? Você quer pegar elementos azul, não tem problema, você pode aqui, ó, você vem aqui em elementos, vem nesse filtro aqui, ó, seleciona, quero só elemento azul, beleza, ele vai trazer só elemento azul para você, olha só que legal. Então faz sentido você pegar elemento aqui amarelo? Faz. Só que isso você não pode se prender tanto por causa que você consegue alterar a cor dos elementos ali em cima, de alguns elementos, então tá tranquilo. Aqui você consegue selecionar se você quer elemento estático ou animado, tá? Geralmente para post no Instagram a gente pega sempre estático, que é elemento fixo parado.
Elemento animado é quando você quer fazer alguma animação específica, alguma coisa chamativa para os stories, live, enfim, é interessante. E aqui também é super interessante, se você tem o Canva grátis, se você não é o Canva Pro, você pode selecionar essa opção aqui grátis e aplicar. Ele vai trazer somente os filtros, os elementos que são gratuitos para você utilizar, tá? E não tem problema, tá, gente? O Canva você consegue usar tranquilamente de maneira gratuita. Tem elementos perfeitos, lindos, que você consegue utilizar na sua arte, não tem problema, tá? Caso você precise trabalhar, enfim, de algo a mais, eu aconselho você a usar o Pro, que é barato e tem muitos elementos topíssimos, tá? E uma última dica para vocês nessa aula. Por exemplo, você veio aqui e gostou desse elemento amarelo. Aí você usa esse elemento aqui, passa 2 meses que você usou esse elemento e você fala, poxa, como é que chama aquele elemento que eu usei? Eu esqueci. É claro que você vai esquecer, porque passou 2 meses, você jamais vai conseguir achar esse elemento de novo, é bem difícil. Para isso não acontecer, vem aqui, ó, vem nesses 3 pontinhos, adicionar a curtidas, tá? Adicione a curtidas. Pronto, você nunca mais vai perder esse elemento na sua vida. Por quê? Você vai vir aqui, ó, em pastas, você vai vir aqui em pastas e vai em curtidas. E o seu elemento vai estar salvo aqui para sempre. Beleza? Então, gente, como eu falei para vocês, eu acho que eu não esqueci de nada, essa aula foi bastante coisa, né, que eu falei para vocês. Eu espero de coração que vocês estejam gostando, estejam anotando, tá? Porque cada sacada dessa faz toda a diferença para você fazer a sua arte, para você ter ideias, para você ter sua criatividade em jogo, tá? Então, eu espero que vocês coloquem em prática, comecem a fazer, tá? Assista a aula, faz junto comigo se for necessário, mas faça, beleza? Anote e pratique. Eu te espero nas próximas aulas. Um abraço.